funcionário bonzinho é aquele que é surrado, é aquele que é maltratado, é aquele que é coitadinho, é um coitado. Essa é a palavra, é um coitado. O funcionário é um coitado. Cara, se eu trabalhar muito, se eu trabalhar pouco, para mim não faz diferença, porque se eu trabalhar muito, eu trabalhar pouco, eu ganho a mesma coisa, com elas também. Ah, não, mas o patrão ganha mais, o dono ganha mais, ele ganha mais do que eu. Ixi, quantas vezes, ele ganha mais do que eu? Eu não, eu vou me dedicar para quê? Por que eu vou me dedicar se ele ganha mais do que eu? Ele tem que se ferrar mesmo, ele ganha mais do que eu. Então ele que se lasque. Ele que é o patrão, o quê? Eu vou ficar enriquecendo os outros? Como ter espírito de dono? Ou melhor, como ter a mentalidade de dono? Quero falar um pouco sobre isso com vocês hoje, nesse vídeo aqui. Estou iniciando mais um vídeo. E por que veio esse bate-papo? Eu quero dividir isso com vocês hoje, no dia de hoje. É porque eu estava conversando esse final de semana, eu tive a oportunidade de estar com a minha família, né? Estava em 2 eventos familiares ali. E teve um momento ali que eu estava ali junto com meus primos, conversando, batendo um papo com eles. São jovens ainda, alguns mais velhos, outros mais jovens do que eu. Mas eu tive a oportunidade de fazer alguns anos que eu não conversava com eles, alguns anos mesmo. Porque a gente se vê e tal, acaba se vendo ali numa festa ou outra, mas pela família ser grande, acaba não tendo esse bate-papo, né? E acabou batendo, alguns momentos a gente conseguiu bater um papo. E aí eu percebi sobre isso. Eles me perguntaram um pouco sobre negócios, sobre empresa, sobre modelo de negócio. E aí me veio isso, cara. Como ter espírito de dono? Como ter a mentalidade de dono? Muitas das vezes a gente pensa que eu vim de uma cultura que às vezes você ter espírito de dono, mentalidade de dono, você era puxa-saco. Então, você acaba. Eu escutava isso do meu pai, o meu próprio pai falava isso pra mim. Cara, não seja puxa-saco, não seja puxa-saco de chefe e tal, isso, aquilo, sabe? Então, você foi crescendo, principalmente a gente que vem de berço mais humilde, a gente é simples, né? Meu pai era um famoso saqueiro, né, carregador de matéria-prima. Então, o que o meu pai fazia, né, nas empresas? Meu pai chegava, as matérias chegavam ali de caminhão, ele ia descarregava. Hoje em dia, se fala muito sobre auxiliar de produção, mas naquela época, há muitos anos atrás, se falava saqueiro mesmo, né? O cara que carrega saco de farinha, saco de açúcar, saco de matéria, vários tipos ali. Não só isso, carregava outras coisas também. Meu pai veio dessa origem aí, desse tipo de trabalho. Então ele sempre trabalhou na área industrial, nessa parte. E a minha mãe, no caso, sempre foi faxineira e hoje em dia ela ajuda numa casa, até hoje ela ajuda numa casa ali. Então, essas é a origem dos trabalhos dos meus pais. E muitas das vezes, quando a gente vem dessa origem mais simples, a gente tem esse tipo de pensamento, né? Esse pensamento de, cara, o dono, o empresário, ele é um cara, ele é aquele cara, ele é mau, aquele cara que só pensa nele, é egoísmo, é isso. E quando eu falo sobre mentalidade de dono, quando eu falo sobre espírito de dono, às vezes a pessoa vai falar assim, mas eu não quero, cara. Eu não quero isso não, porque eu vou me transformar numa má pessoa. Uma, porque a nossa cultura, a cultura aqui do nosso país, e hoje a gente está aqui no Brasil, falando do Brasil aqui, a nossa cultura, as novelas, as próprias novelas, ela mostra como o funcionário bonzinho é aquele que é surrado, é aquele que é maltratado, é aquele que é coitadinho, é um coitado. Essa é a palavra, é um coitado. O funcionário é um coitado. E o patrão, que ele tá bem vestido, num bom carrão, normalmente todo de preto, cara de mal, ele é um malfeitor, ele é o vilão. Então, o bonzinho é aquele que não tem dinheiro, é o pobre, e o patrão, o rico, é o mal. A maioria das novelas é dessa forma, pode prestar atenção. Então, isso aí é desde que eu sou pequeno, e hoje, com meus 30 e poucos anos, aí 37 anos, é a mesma coisa, é a mesma história. Então, o mal é aquele que tem o dinheiro, e o bonzinho é aquele pobre humilde que passa necessidade. Infelizmente é isso. Então, quando eu falo para você para ter mentalidade, um espírito de dono, às vezes isso
que foi enraizado em você, vai te incomodar um pouco. Você fala, não, cara, vou ser dono não, pô. Não, ser dono eu vou ser ruim, vou me transformar numa pessoa ruim. Algumas pessoas podem pensar nisso. Pode pensar nisso. Mas não, cara, eu quero te desafiar e eu quero te provocar a pensar diferente. O espírito de dono, muitas das vezes, porque quando você se torna dono, você vai perceber que alguns fatores fazem parte desse espírito de dono. Eu quero dividir isso com você até o final desse vídeo. Um dos fatores é a questão de você colocar a sua pele em risco. Porque muitas pessoas, às vezes, e quando eu falo espírito de dono, é você pensar como dono, é você agir como dono, é você ter ações como dono. Então, se eu sei que esse café aqui, ele tem um valor, eu estou tomando um café aqui, maravilhoso, se vocês estivessem aqui, eu ia convidar vocês para tomar um café comigo. Então, assim, esse café aqui, eu sei que ele custa, ele tem um custo. Ele tem um custo. Esse cafezinho aqui, essa xícara aqui, tudo isso aqui que você está vendo tem um custo. Ó. Isso aqui tem um custo. Quando eu entendo que as coisas têm um custo, e eu penso que isso aqui poderia ser meu, ou é meu, vamos falar assim, é meu. Nesse momento é meu. Eu tenho que cuidar disso aqui. Eu não desperdiço. Eu não deixo quebrar. Eu não deixo em qualquer lugar. Eu cuido, eu zelo, eu limpo. Essa é a ideia da mentalidade de dono, do espírito de dono. É você ser zeloso, é você zelar pelas coisas, é você cuidar das coisas. E muitas pessoas não pensam assim. Eu não pensava assim. Eu trabalhei muitos anos para outras pessoas. Eu trabalhei dos meus 18 anos até meus 28 anos na indústria, trabalhando para outras empresas. Antes disso, eu prestava serviço para outras pessoas. Eu já trabalhei até pouco tempos atrás. Eu prestava serviço e eu considero prestação de serviço que você não tem um patrão, tem vários patrões ali. Até hoje, eu tenho vários ali que eu presto serviço. Então, eu sempre prestei serviço para as outras pessoas. Sempre, sempre, sempre. Só que dos meus 18 aos meus 28, eu estava mais enraizado no modelo de trabalhar para outras pessoas. Carteira assinada, vamos falar assim. Ou o famoso CLT. O famoso CLT hoje. Então, eu era CLT. Então, eu com carteira registrada ali, o que eu pensava? Eu pensava assim, muito pelo ambiente que eu vivia. Porque eu escutava os caras falar, os caras mais velhos. O que os caras mais velhos falavam para mim? Me ensinava. Olha o que os caras me ensinavam. Não, cara, porque o importante era dia 30 e dia 15, que era o vale, né? Pagamento dia 30 e o vale dia 15. Não, o importante para mim é o dia 30 e dia 15. Para mim esses dias é os dias que importam. Outra coisa que eu escutava muito cara, se eu trabalhar muito, se eu trabalhar pouco, para mim não faz diferença, porque se eu trabalhar muito, eu trabalhar pouco, eu ganho a mesma coisa. Tem essa mentalidade, sabe? De tipo assim. E você que pensa assim, cara, vou falar pra você, eu também pensava assim. Não tem nada de errado nisso. Só que no momento que você entende que a vida ela é feita de entregas e volta, vamos lá, se eu entrego algo e volta algo, eu começo a entender que eu tenho que ser mais cauteloso nas minhas escolhas. Eu tenho que ser mais cauteloso. Eu tenho que me dedicar mais. E eu fui percebendo depois, com o tempo, quando eu comecei a empreender, que o empreendedorismo ele bate muito nisso. É você entregar soluções. É você saber entregar soluções. Isso é empreender. Empreender é você achar um problema e você entregar a solução para aquele problema. E eu quero dividir isso com você hoje, porque o espírito de dono tem muito a ver com empreendedorismo, tem muito a ver com a parte de generosidade. Por que generosidade? Generosidade nada mais é do que eu servir para o outro. Eu servi para você. Eu servi agora mesmo, eu estou servindo algo para vocês. Que é o quê? É o conhecimento que eu fui adquirir e se fizer sentido para vocês, eu gostaria que vocês pegassem isso. Porque quando eu falo de espírito de dono, nada mais é do que eu ser generoso. É eu entregar solução. É eu entregar que aquilo que eu estou entregando vai fazer diferença. E muitas das vezes, aquilo que você está fazendo, você pode não ter o retorno imediato. Muitas das vezes não vai ser nem o retorno do seu empregador.
mas alguém que está do seu lado vendo a forma que você age. Alguém que olha ali e fala, cara, aquele cara é generoso. Aquela mulher serve. Aquela mulher, ela zela, ela cuida. E quando você cuida daquilo que é do outro, você também está se cuidando. Porque automaticamente a vida ela é muito maluca, ela muda toda hora. Daqui a pouco, no seu lugar vai vir outra pessoa, e no lugar da pessoa que está te empregando ou que está te contratando o seu serviço, vai estar você. Você vai estar lá. Então você tem que ter essa mentalidade, esse espírito de dono. Porque isso um dia vai se voltar contra você, vai voltar para você. Aí quando você for dono, você vai falar assim: caramba, olha o jeito que eu era, olha a forma que eu penso. E aí, quando eu fui contratar pessoas para trabalhar nos meus projetos, quando eu vi o comportamento daquelas pessoas, eu me identificava nelas. E justamente esse me identificar nelas, eu tinha mais paciência, porque eu já pensei como elas também. Ah, não, mas o patrão ganha mais, o dono ganha mais, ele ganha mais do que eu. Ixi, quantas vezes, ele ganha mais do que eu? Eu não, eu vou me dedicar para quê? Por que eu vou me dedicar se ele ganha mais do que eu? Ele tem que se ferrar mesmo, ele ganha mais do que eu. Então ele que se lasque. Ele que é o patrão, o quê? Eu vou ficar enriquecendo os outros? Então, esse tipo de mentalidade, ele só te afasta. Ele só te afasta de coisas maravilhosas que pode acontecer na sua vida. E pode ter certeza, ele vai te afastar. Porque toda vez que você lembrar, que é uma lei que eu gosto muito, eu divido muito aqui nesse canal, que é a lei da semeadura. O que é a lei da semeadura? É aquilo que você planta, você vai colher. Aquilo. Aquilo que você. Desculpa, pessoal. Aquilo que você plantar, você vai colher. Então, justamente isso. Pensa nisso. Que espírito de dono nada mais é do que, cara, deixa eu fazer da forma que eu gostaria que fizessem para mim. Deixa eu me colocar no lugar. Cara, e se essa xícara fosse minha? E se fosse eu que pagasse pelo esse café? E se fosse eu que pagasse pelo esse escritório? Se fosse eu que pagasse pela essa mobília? E se fosse eu? Como eu trataria isso? Como eu cuidaria disso? Mas, José, tem muita gente que não tá nem aí. Eu sei disso, mas você não é muita gente. Se você tá nesse canal aqui, se você tá me acompanhando, é porque você já tem uma mentalidade diferente. Você é uma pessoa diferente ou tá buscando ser uma pessoa diferente. Porque esse canal é para isso. Quando eu divido a minha vida, quando eu divido meus projetos, as minhas caminhadas, a minha jornada, justamente é isso. É para dividir com vocês uma nova mentalidade, uma nova forma de fazer as coisas acontecer. Então, quando você pensa dessa forma, você vai conseguir resultados diferentes. E justamente porque você tem que ser uma pessoa diferente. Você tem que buscar algo diferente. Não seja comum, não seja como as outras pessoas, não seja como a maioria é. Não seja uma pessoa medíocre, não seja uma pessoa mediana. Não, pelo contrário. Seja uma pessoa diferente. Seja uma pessoa que faz a diferença na vida de outras pessoas. Seja uma pessoa que serve. Seja uma pessoa generosa. E se lembre que aquilo que você plantar na tua vida, você vai colher. Então, se você colocar desde já, e eu espero que isso aconteça, se você conseguir colocar no seu comportamento o espírito de dono, a mentalidade de dono, nada mais é do que você se colocar no lugar do outro. Nada mais é do que você se colocar no lugar do próximo. E se fosse o meu dinheiro? E se fosse as minhas ferramentas? E se fosse as minhas ações? Eu ia gostar do que eu estou fazendo para o próximo? Eu ia gostar da forma que eu estou tratando as coisas do próximo? Eu ia gostar de gastar tanto assim? A pessoa pega o meu cartão corporativo e torra. A pessoa pega meu carro aqui corporativo e sai rebentando com tudo. A pessoa pega minhas ferramentas e não tá nem aí desleixado, desleixada, não limpa, não guarda. E se fosse seu? E se fosse seu, você ia gostar? E se saísse do seu bolso, você ia gostar? E se fosse a sua conquista? Porque tudo isso é conquista. Tudo isso é conquista. As conquistas do outro pode ser um dia sua conquista. E toda vez que você encontrar uma pessoa,
É uma dica que eu quero te dar, um exercício. Toda vez que você encontrar uma pessoa e você olhar para aquela pessoa e falar assim, cara, gostaria de um dia poder ter os acessos que ela tem. Não o que ela tem, mas os acessos que ela tem. Gostaria um dia de poder viver o mesmo estilo de vida que ela tem. Não a vida dela, mas o que ela tem, o que proporciona as escolhas dela. Então, se você tem essa mentalidade, se você encontra pessoas assim, admire, bate palma. Porque se você recusar isso, é mais difícil você estar no mesmo espaço que ela um dia. É muito difícil você estar no mesmo patamar que ela um dia. Porque toda vez que a gente rejeita algo, toda vez que a gente tem medo de algo, aquilo prejudica a gente. Então não tenha medo de ter espírito de dono. Não tenha medo de ter mentalidade de dono. Porque um dia você vai se tornar dono. Se isso fez sentido para você, não se esquece de se inscrever no canal. Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa ideia de mentalidade de dono, espírito de dono. Fala para mim, eu quero entender um pouco mais de você e dá uma dica também de um outro conteúdo que você queira que a gente fale aqui, que a gente divida com você. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.